Lucas 17, 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: lá está, ou aqui está. Não se apressem em segui-los. Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra, no céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. E ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão também os abutres. Glória a Deus. Pode tomar teu assento. Eu quero que você responda. Hoje é uma pergunta para você mesmo. Aliás, vocês vão me ajudar bastante hoje. Até porque eu preciso da sua ajuda. A pergunta é: nesse dia, a palavra aqui está expondo, né? Respondendo uma pergunta que os fariseus fizeram para Jesus sobre o reino dele, sobre o reino de Deus. E eles perguntaram para Jesus: quando que vai vir o reino? Como que vai acontecer? E aí Jesus respondeu a eles: olha, o reino o reino de Deus não é um reino que se vai dizer, é aqui, está aqui. Ou está lá, em outro lugar, está num outro país. Mas o reino de Deus está entre. Tem uma versão que diz que o reino de Deus está dentro. Aqui fala no meio, né, nessa que eles projetaram. O reino de Deus está no meio de vós. E Jesus continua explicando essa passagem, essa pergunta para os seus discípulos aí. No 22 ele diz: depois disse Jesus aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não vão conseguir. E as pessoas vão dizer: o reino de Deus está lá, Jesus é aquele lá, Deus é aquele lá. Ele diz: não, nada dessas coisas será o reino. Nada disso será o reino. Ele diz assim: o reino de Deus vai vir, ou o Filho do Homem, no 24, virá, o seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra. Talvez algo que alguns vindo para cá hoje conseguiram ver. Nessa noite chuvosa, nessa região, na cidade, onde relâmpagos anunciavam o quê? Que logo em seguida viria um tempo de chuva, viria um temporal, como caiu agora há pouco.
E ele diz que o Filho do Homem virá assim dessa forma. Ele se manifestará dessa forma. A volta dele será dessa forma. Mas o reino de Deus se estabelece no meio, se estabelece num tempo. E ele explica esse tempo, ele diz, o reino de Deus vai acontecer igual a um outro tempo. E ele cita 2 personagens da Bíblia, ele cita Noé. E ele diz que nos tempos de Noé as pessoas tinham uma vida normal. As pessoas se casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam, plantavam e colhiam. E assim o dilúvio veio e ninguém notou. E levou e destruiu a todos. E só Noé foi salvo, ele e os seus filhos e as suas noras. Seus 3 filhos e as suas noras. E ele diz que o reino de Deus também é dessa forma. O reino de Deus está acontecendo. O reino de Deus é real. E ele continua explicando, ele diz, vai ser também igual ao tempo de Ló. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló, um outro tempo, um outro período mais à frente. Deus tinha determinado destruir aquelas cidades, Sodoma e Gomorra, mas ali morava um homem, habitava um homem, Ló. E Deus o alertou, falou com ele e ele se manteve correto com a sua vida diante de Deus, esperando. E obedeceu à direção que Deus deu para ele. Mas a maioria do povo, das pessoas estava fazendo o quê? Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre dos céus e destruiu a todos. E isso vai acontecer mais uma vez. Quando? No dia da volta de Jesus, isso vai acontecer mais uma vez. E o tempo, ele está dizendo que o tempo é o mesmo. Perceba, os discípulos perguntaram para Jesus um dia, que dia que será a volta tua? Quando que se vai restaurar todas as coisas? Ele respondeu, dia e a hora a ninguém interessa, somente a Deus. Dia e a hora nós não sabemos, mas nós podemos saber o tempo, porque isso Deus deixou claro nas Escrituras. E esse é o tempo de estarmos preparados, se preparando para o reino é hoje. Aleluia, me ajude a pregar. Olha alguém que está do seu lado, até porque você vai me poupar um pouco a minha voz. E diga assim, você sabia que o tempo do reino é hoje? Então pior do que o povo da manhã, meu Deus do céu. Vocês, o povo da manhã ainda tem uma desculpa. Porque ele chega aqui, com aquele sono, aquele negócio, né, pastor? E o pastor tem que ficar dando tranco. Mas vocês estão de barriga cheia, vocês já fizeram exercício, vocês têm que estar aqui. O reino de Deus está acontecendo hoje. Hoje, aleluia. Quando que acontece a volta de Jesus? Hoje, claro, hoje. É hoje que Jesus Cristo está voltando. Qual que é a outra prova, pastor, que você tem que Jesus volta hoje, que o reino está se manifestando hoje? No tempo de Noé, eles casavam, se davam em casamento, plantavam, colhiam, compravam, vendiam, faziam tudo isso. Hoje tem gente se casando, sim ou não? Tem? Ainda tem gente doida, ainda tem gente que está fazendo essas coisas? Tem alguns que casaram-se recentemente, né, Manu? Tem outros que casaram mais recentemente. Tem outros, né, Mateus, que, aleluia. E aí por diante. Tem pessoas que se casavam no tempo de Noé, quando ele estava construindo a grande barco, a arca, foi assim, as pessoas tinham uma vida, elas estavam vivendo a sua vida no contexto normal das suas coisas. E Noé estava construindo uma arca, um grande barco, que era a saída dele, que era a salvação dele, porque Deus tinha mandado fazer assim. E esse tempo que nós estamos vivendo, Deus está falando a mesma coisa. Jovens, vocês precisam preparar-se também, porque tem uma saída para vocês no dia que Jesus Cristo voltar.
Os jovens, os velhos também estão casando-se, estão se dando em casamento, mas o reino de Deus está sendo manifestado, está sendo preparado, está sendo criado hoje. O tempo é o mesmo. Tem gente comprando ainda ou não? Hoje em dia, no 28 ele diz, no tempo de lá eles compravam muito. As mulheradas estão comprando ainda? Muito? Muito, comprando muito. Muito sapato, muita bolsa, muito casaco, muita maquiagem. O que estão comprando? Algumas estão comprando terreno, algumas estão comprando carro. Enfim, você está comprando muita coisa. Muita bobagem, muita coisa que você está comprando. Tem gente vendendo nos dias de hoje? Tem comércio? Tem sim. Gente vendendo carro, vendendo imóveis, vendendo casa, vendendo objetos, vendendo coisas, fazendo negócios, vendendo esposo. Isso não pode. Vendendo a mulher, não pode. Até porque quem que ia pagar tanto por isso? Olhe, por lado. Aleluia. Tem gente vendendo um monte de coisa, vendendo objetos. Tem gente vendendo a alma. Sabia disso? Que tem gente vendendo a alma? Para espíritos, para deuses, para demônio, para o diabo, para Satanás, para entidades, para um monte de coisa. Tem gente comprando e vendendo. Tem gente vendendo e tem gente comprando. Tem gente plantando alguma coisa ainda? Tem? Quem que lida com plantação aí? Grãos, ou vi seu Inácio aí no início do culto, não sei se está aí, seu Inácio? Foi embora? Ah, tá lá. Seu Edson, tá aí? Tá plantando feijão? Soja agora. O que está plantando? Aveia agora. Cobertura, plantio de inverno, ô glória. Está plantando o quê? Cevada? Trigo? Quem mais? Quem está plantando? Alface? Alguém planta alface lá na casa? Nem alface. Cebolinha. Cebolinha dá plantar até em apartamento. Você que mora no apartamento, você que mora na laje, como dizia minha mãe, né? As pessoas estão negociando, estão levando uma vida normal. Mas o que nós precisamos nos atentar é que Deus está dizendo que o reino dele, ele é manifestado em todos os tempos, desde a época de Noé, na época de Ló, e também será na nossa época. E a parte mais interessante que eu acho também nesse texto é quando ele diz, no 30, acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Acontecerá da mesma forma. Ou seja, as pessoas estarão preocupadas com a sua vida normal, com a sua vida que segue, porque você vive dessa forma. Naquele dia, aí ele começa a descrever algumas coisas que vai ser diferença, que vai ser diferente entre um e outro. Ele diz, naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa, estava se referindo a um período de oração, eles oravam em cima das casas, era assim que funcionava. Quem estiver lá, não deve descer para apanhar os seus bens de dentro da casa. Ele está falando, aquele que estiver orando, aquele que estiver na obra, aquele que estiver na presença, aquele que estiver buscando Deus, não deve se preocupar com mais nada naquele dia. Porque vem algo espetacular sobre a vida daqueles que estão esperando o Senhor Jesus Cristo. Daqueles que estão se preparando hoje. Você está orando hoje? Quem que está orando aí? Você está orando? Então você está se preparando. Então você está aguardando a chegada dele, a manifestação dele. Mas você continua dentro do reino. Porque o reino acontece no meio. Acontece entre vocês, Jesus falou. Se alguém estiver lá em cima, trepado, no telhado, orando, se alguém estiver na vigília, se alguém estiver na igreja, se alguém estiver no quarto, se alguém estiver no teu lugar de oração, não corra atrás de nada. Até porque não vai dar tempo. Porque será como um relâmpago. Não vai dar tempo. Não se preocupe com essas coisas. Não deve descer para apanhar os seus bens. Semelhantemente, quem estiver no campo, a galera do campo, seu Edson, Inácio,
João, Pedro, Maria Joaquina. Sei lá se você trabalha no campo também. Quem estiver no campo não deve voltar atrás para pegar coisa nenhuma. Porque esse será o momento da chegada, esse chegar o momento da manifestação plena do reino na sua vida. 32. Daí ele dá uma recomendação. Lembre-se da mulher de Ló. Conheceram a mulher de Ló? Conheceram? A história, pelo menos? Essa eu também não conheci. Nem o senhor não conheceu, pastor Silvio? Então, realmente eu acho que ninguém mais conheceu, né? O senhor conheceu, seu Palhano? Não? Que barbaridade. Essa é a mulher que quando Deus disse para Ló sair, e vai de uma vez rápido, ela teve saudade, ela teve lembranças, ela teve as flores, ela teve a alface, ela teve as joias, sei lá o que ela lembrou, Cleusa. Será que você não ia olhar para trás, Cleusa, se Jesus voltasse hoje? Ou Toby, ou cachorro, ou sei lá. Mas sei lá o que essa mulher veio na mente dela, mas só sei que ela olhou para trás e virou uma estátua. Virou uma estátua. Não estava ligada no reino acontecendo, no momento das coisas, no reino acontecendo. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, aqui tem uma dica, né? Aqui que ela ficou olhando. Quem tentar conservar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, aleluia, estarão duas pessoas numa cama. Os casados, olhem bem para suas esposas aí, por favor, principalmente. Os irmãos que dormem juntos. Ele está falando de um momento como esse, que na manifestação do reino, na vinda dele, na chegada dele, no momento do reino, o casal estará junto. Um vai subir, o outro fica. Quantas são as mulheres que estão buscando a Deus? Quantos são os homens que estão buscando a Deus, que estão orando, que estão se preparando? Então você está pronto para a subida, para a chegada. Então você é a pessoa que vai subir nesse momento, que Jesus chegar. Dá o sinal no céu. Um outro texto diz que uma trombeta vai tocar primeiro. E Jesus desce sobre as nuvens e a igreja sobe. E nessa igreja vai estar esse homem que se preparou, a mulher ficou. Vai estar essa pessoa que, mesmo comprando, vendendo, plantando, colhendo, não se distraiu, não olhou para as coisas do mundo, as coisas da vida, né? Não olhou, não se distraiu com isso, não se embriagou com isso, mas continuou preparado para a chegada de Jesus Cristo. Continuou no reino, porque o reino está sendo formado. Aleluia! O reino está sendo manifestado no nosso meio. A cada dia, cada cura que você vê, como acabou de acontecer, é a manifestação do reino. Porque no reino de Deus, na presença de Deus, não existe mais pessoas doentes. Não existe mais tristes, depressivos, angustiados. Não. No reino de Deus, há alegria plena, há saúde plena. Há as maravilhas de Deus acontecendo. E ele diz ali: eu lhes digo, naquela noite estarão duas pessoas numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 35. Duas mulheres estarão moendo trigo, trabalho da época. Alguma mulher moe trigo ainda aí? Não? Não? Você diz, uma mulher falou assim: olha meu braço. Eu falei: o que tem no teu braço? Braço de polenteira. Eu falei: o que é isso? Aqui essas mulheres disseram que faziam polenta, não, Manu? Você moe trigo, mas aqui está se referindo ao trabalho. Elas trabalhavam nessa condição. Duas estarão trabalhando. Quantas pessoas trabalham com você? 2, 3, 4. Eu sei que tem gente que trabalha sozinho. Tem gente que trabalha em 2, 3, 4. Tem gente que trabalha em 50. Trabalhei por 11 anos numa empresa
Nós éramos em 2.500 funcionários, em turnos, né, claro. Era muita gente trabalhando, cada turno era 300, 400 pessoas trabalhando. E um dia eu fiquei olhando aquilo lá, e máquina rodando, e gente indo, e gente voltando, e leva, e puxa, e embarca, desembarca, e vai e vem, parece um formigueiro aquilo. Né, Lucas? Você esteve por lá fazendo estágio. É gente pra caramba. E eu fiquei olhando, será que essa gente toda aí, quantos sobem daquela turma lá? E eu fiquei olhando. Aqui disse, foi essa conta, ia subir a metade, porque elas eram duas. Uma foi levada e a outra companheira ficou. 36. 2 pessoas estarão no campo. De novo, voltou a lidar com a gente do campo aí. Ou seja, 2 pessoas estarão trabalhando. Uma será tirada e a outra deixada. Essa é a realidade da palavra de Deus. Essa é a realidade do reino. A pergunta que precisamos responder, que eu falei no início da pregação: você é uma das pessoas que sobe, que será tirada, ou você será deixado? Por favor, olhe a pessoa ao seu lado, seja profeta agora e pergunte para ela: se Jesus voltar agora, você sobe ou você fica? E glória! Os casados podem fazer pergunta, não tenham medo, porque é só até esse dia. A Bíblia fala que a promessa do contrato que você fez é até que a morte separe. Como nesse dia da volta de Jesus não é morte, a igreja vai ser tirada, o contrato é rasgado aqui. Porque aí vai ficar por conta do anticristo só. Entre você e essa jovem que está do seu lado, ou essa mulher nem tão jovem assim, esse jovem que não é tão jovem assim, mais agora, até porque o telhado já começou a se despencar. Outros têm um telhado que começou a nevar, né, Celso? Aleluia. As mulheres muito bonitas, como a Sandra, Marlene, cabelinho assim, mas eu não sei se não tem farmácia aí, né? Tá bonito. Não importa se você tá bonito, tá em condição, tá com telhado ou não. A pergunta é: você é um dos que vai ficar? Será que vocês são mesmo? Será que alguém daqui ficaria? Eu não sei se você ficaria. Eu sei que hoje, nessa noite, Deus me instruiu na tarde para que eu falasse sobre isso. E eu disse para Deus assim: então se for essa palavra, essa mensagem, eu perguntei para o Caleb quem que estava na escala. Ele falou quem que era ministro. Eu falei: ela vai começar primeiro falando dessas coisas. E para variar, ela veio, né? Então eu sei que Deus está fazendo coisas poderosas hoje. Você vai sentir Deus bem pertinho de você, junto na tua vida. Olhe para essa pessoa que está do seu lado. Pode ser essa, o marido, ou esposa, ou outro. Diga assim: olha, meu irmão, eu gostaria muito de ver você lá junto. Olhe para o jovem bonito. Por que estão olhando só para mim? Olhe para outra pessoa. Olhe para uma pessoa bonita que está do seu lado e pergunte para essa pessoa. Diga assim, conte para ela. Diga assim: ó, eu gostaria muito de ver você. A senhora vai estar lá? Vai subir? Vai subir, gostei. Eu vou. Está aqui, ó, está na boca. Está na boca, eu vou. Jesus Cristo, toca a trombeta agora. O sinal acontece agora. Jesus Cristo vem sobre as nuvens. Nós saímos desse lugar. Não sei como é que vai ser isso, mas que você vai, você vai. Você precisa ter esta convicção. Como é que eu sei, pastor, que eu vou? Você tem uma certeza. Você está vivendo em paz. Você está trabalhando, comprando, vendendo, fazendo todas as coisas. Mas nada disso é mais importante do que Jesus, do que o reino dele para você. Ai, os homens podem dizer: ai, essa mulher, essa esposa é uma deusa para mim. Mas ela não pode ser mais importante. Tá certo? Ah, eu estou apaixonado por aquela pessoa e tudo gira em torno daquela pessoa. Quando essa pessoa se torna muito importante, que está tirando, fazendo você mudar e não prestar atenção no reino, na volta de Jesus, Deus tira ela da tua vida. Quando você está indo muito bem, muito dinheiro, muito negócio, muito compra, muita venda, muito negócio, e aí você já não quer mais saber de Jesus, porque afinal de contas, agora tem muita coisa, muitos negócios, muita coisa. Eu tenho que viajar para Miami, eu tenho que viajar para Dubai, eu tenho que viajar para o exterior, eu tenho negócios.
Aí Deus vem e dá uma pisadinha às vezes no freio das tuas finanças. Não fique bravo. Você é uma das pessoas que Deus mais quer ver lá na glória. Você é uma das pessoas que Deus mais quer manifestar o reino dele agora aqui. Mas você começou a trocar. Você está invertendo as coisas. Deus é a pessoa mais importante. Jesus é a pessoa mais importante. O Espírito Santo que te conduz é a pessoa mais importante na tua vida. Não são nem os seus filhos, nem essa mulher, que aquilo que eu falei, até porque nessa volta, cada um vai responder por si. Você pode ter passado a vida inteira ao redor de uma pessoa com você na igreja, num casamento, mas se ele não se preparou, na volta de Jesus, você sobe e ela fica. Porque é individual, não tem mais nada a ver com emoções, com almas. É para aquele que se preparou. Mas hoje Deus está dando uma oportunidade para nós, para todos nós aqui, para que você cheque isso na tua vida e que você esteja preparado para a volta dele. E enquanto ele não voltar, o reino de Deus continua se manifestando através da tua vida. Porque o reino de Deus é mais importante do que tudo. Ainda que você plante, ainda que você colha, ainda que você ganhe muito dinheiro, ainda que você viva com pouco, o reino tem que estar em primeiro lugar. Você tem que estar preparado para ele. E como é que eu me preparo, pastor do céu? Eu não tenho certeza. Muita gente estão dentro das igrejas e elas não têm vontade de voltar para o lugar que nasceram. Você nasceu de Deus. O dia que Deus soprou um fôlego de vida em você, soprou o Espírito em você, você passou a ser um cidadão, um integrante do céu. É por isso que você é de lá, porque você recebeu algo de lá, dessa pátria. Daí você consegue viver aqui na terra colocando Deus em primeiro lugar. Daí você não tem mais gastrite, você não tem mais queimação de estômago, problemas por ansiedade, porque as coisas não estão mais dando certo. Porque na tua vida elas vão dar certo. Elas já deram certo. E toda vez que a oposição se levanta, se você é um cidadão do reino, dos céus, Deus vem e te cura. Transforma a tua vida. Por quê? Para garantir que naquele dia que Ele voltar, quando Ele voltar, quando Ele der um sinal para a tua subida, você suba. Hoje nós temos esses dois momentos. Talvez existam pessoas aqui no nosso meio que nunca entregaram a vida, o comando da tua vida. O que é entregar a vida para Jesus, pastor? O comando da tua vida é fazer um convite, é dizer para Jesus, é dizer para Deus: eu quero ir para o céu, eu quero viver em paz aqui na terra, eu quero deixar que o Senhor tome conta da minha vida. Então quando você faz isso, crendo na única pessoa que pode te levar ao céu, que pode nos levar ao céu, que é Jesus Cristo, você está salvo. Esse é o primeiro momento. É o primeiro momento, a primeira pergunta que você tem que responder para você. Jesus manifesta-se agora, nessa noite do dia 29. Eu vou ou eu sou um desses que a Bíblia fala que eu fico? Se Jesus vir daqui um pouco mais na madrugada, quando muitos de vocês já vão estar amanhã, você acordaria e não estava mais a sua companheira do lado? Ai, acho que foi embora com outro. Não, foi mesmo, foi com o noivo verdadeiro, foi com Jesus. Você não tem essa certeza de que você pode deitar hoje tranquilo? Então esse é o momento para aqueles também que precisam checar isso diante de Deus. Eu estou pronto para Jesus? Eu estou pronto para voltar? Eu estou pronto? Eu ainda estou muito cheio dessas coisas daqui. Eu tenho muitos negócios, eu tenho muitos afazeres e eu não tenho mais tempo, nem de oração de qualidade. Você também vai se manifestar hoje aqui diante de Deus e Ele vai te abençoar. Vamos fazer isso? Mas a proposta que eu estou fazendo, que Deus está fazendo, é para gente que quer isso, tá?
Estão me entendendo? Nós vamos fazer isso. Você vai sair lá do teu lugar e vai vir aqui. Quando existem pessoas que se convertem, que entregam suas vidas para Jesus, a Bíblia diz que é marcada uma festa, que tem júbilo lá no céu, porque tem gente se arrependendo. Do que ele está falando? Tem gente recebendo, entrando no reino de Deus. Então receber Jesus não é para qualquer um. Eu me lembro quando fiz isso em 1900, não interessa para vocês também, em 1989, sim, eu já era nascido, bem jovem, e era um pregador evangelista, Milton Hickley, não sei quantos conheceram, talvez agora só os mais velhos mesmo, né? E ele estava lá nos confins da terra, que o pastor Silvio chama, lá no fundo do pinhão, aleluia, e eles tinham feito um retiro lá, tinha 400 pessoas, num barracão de maquinários, que tinha uma igreja, e eu era, gente, bem magrinho, continuo, né, mas era um pouco menor, porque eu era jovem ainda, e eu entendi a pregação daquele homem. Ele pregou sobre João 3,16, em fevereiro de 89, eu falei, eu quero, e o negócio fazia tuc, 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 disparou meu coração. Só que pense assim, uma pessoa lá do meio do interior, não é do mato que o pastor Silvio fala, porque dá a impressão que eu sou índio. Um pouco também, mas aí eu não era tímido, eu era extremamente tímido. Então eu fiquei olhando aquela multidão e eu falei assim, eu quero que esse homem está falando, Manu. Eu dizia dentro de mim, mas eu dizia assim, jamais eu vou levantar do meu lugar e ir lá na frente que ele está falando, mas jamais, a não ser que alguém vá primeiro. E para minha surpresa, quando ele fez aquele chamado, veio 50, 60, 70, eu não sei quantas pessoas. Eu saí correndinho e me enfiei, consegui facilmente fazer isso, me coloquei no meio do pessoal que estava de joelho assim. A primeira pessoa que ele veio orar, que desceu de cima do altar, foi eu. Muitos anos depois eu fui entender esses momentos. Muitos anos depois eu fui entender que lá começou o quê? A salvação, o chamado para a salvação, para entrar alguém no reino. Então, por isso que eu estou falando para vocês, porque às vezes você tem que quebrar isso. Talvez é isso, né, Carol, que a Bíblia diz lá que os tímidos, que os covardes, que os tímidos não herdam. Porque às vezes fica ali pensando, ai, mas eu vou, e será que vão falar mal? Primeira vez que eu estou nesse lugar. Isso não é da conta de ninguém. Isso é da conta tua e de Deus agora. É só para aqueles que querem entrar no reino. É só para aqueles que vão estar trabalhando no dia da manifestação de Cristo e quer subir, não ser deixado. É para esses o chamado. E também o chamado é para aqueles que estão dizendo, Deus, o Senhor tem razão, eu não estou me preparando para o reino. Eu até conheço o Senhor Jesus já, mas eu estou muito ocupado com muitas coisas da minha vida aqui. Eu estou muito preocupado em só em se casar, estou muito preocupado só em ganhar o dinheiro, estou muito preocupado só em plantar, só em colher, só em vender, só em comprar. Mas eu estou entendendo que é necessário que eu me prepare para me entrar lá. Então esse convite é para você também. Por isso começamos nos colocando todos em pé, que daí fica democrático. E eu quero chamar as primeiras pessoas que estão dizendo no coração, eu quero o Senhor Jesus na minha vida. Isso é para coragem. Se você quiser convidar alguém do teu lado, diga assim, vamos lá na frente? Venham. Se os irmãos quiserem fechar os olhos, ajuda bastante aqueles que estão tomando decisão. Eu estou te esperando. O Espírito Santo de Deus está te esperando. O Deus poderoso está te esperando. O comando da tua vida tem que ser entregue a quem sabe cuidar dele. O comando da tua vida tem que ser entregue a Ele. E no dia que Ele se manifestar, você certamente será um dos que vai subir. Vai ficar muita gente nesse dia, mas você não mais. Porque o poder de Deus estará garantindo que você vai. É certeza que não tem mais gente? Outra dica para você que tem dúvida se vai ou não, se o reino está em primeiro ou não. Você sente a alegria da salvação? Você tem desejo, vontade?
Ah, não, eu não sinto mais isso queimar dentro de mim, eu estou muito dedicado às coisas daqui. Então também esse chamado é para você. Que não tem mais saudades do céu, não tem saudades das coisas de Deus, não tem vontade de orar, não tem vontade de fazer, não tem vontade mais de levantar, não tem vontade de cantar. Enquanto nós estamos cantando, o nome desses que estão aqui está sendo registrado, a história deles, a vida deles. Eu quero pedir que mais algumas pessoas que são salvas já, cheias do Espírito Santo, venham e abracem essas pessoas, recebam eles, abençoem eles, porque esse povo faz parte daqueles que sobem, que sobem, que sobem. Aleluia, Jesus. Nós estamos com saudades. Nós estamos com saudades do Senhor. Ó Maranata, ó Maranata, ó Maranata. Ó a chegada dele, ó a chegada dele. Ei, alá, alá. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor garante que esses que estão aqui e esses que já estão salvos não ficam mais. Eles estão salvos. E desses virão centenas, dezenas e milhares de pessoas. Porque o Senhor chamando eles, chama a sua casa, chama a sua família, chama filhos, chama gerações. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Porque tens nos preparado para esse grande dia. Ah, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por tamanha obra, que compra pessoas de todas as línguas, povos e nações para o Senhor. Nós te agradecemos. Te agradecemos por abençoar tanto essa gente, mas principalmente por salvá-los nesse lugar. Aleluia. Nos alegramos, Pai, porque isto é o pagamento, isto é a nossa recompensa. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Abrace alguém que está aí do seu lado e diga assim: estamos todos prontos. Aleluia. Enquanto eles vão voltando aqui, quem não recebeu oração pode esperar. Aleluia. Estamos prontos. E quando ele se manifestar, um sobe e um fica. Nós subimos, você sobe. Aleluia. Podem voltar aqueles que receberam oração. Na medida que eles vão ainda para o lugar aí, você que ficou e a igreja salva, abrace ele. Diga assim: agora eu sei que você vai comigo. E glória. Aleluia, isso. Aleluia. Bem-vindos. Bem-vindos ao reino de Deus. Em nome de Jesus. Tome teu assento, se alegrando, porque isto é justo.